Olá, gravidinhas! Tudo bem com vocês? Começando hoje mais uma aula do nosso desafio Mamãe Alerta, aula de número 13, e nós vamos falar sobre as vacinas, do primeiro semestre de vida do bebê, ganho de peso e também sobre o sono do bebê nessa fase aí do primeiro semestre, que é o módulo, né, que nós estamos falando sobre ele ao longo da semana. E para começar, eu queria falar um pouco então para vocês sobre vacina. Eu não vou falar sobre cada uma das vacinas, porque vocês vão ter o cartão de vacina do bebê, vão ter o acompanhamento do pediatra mês a mês em relação a quais vacinas que ele vai precisar tomar, mas a gente vai fazer um apanhadão geral aqui sobre as vacinas e principalmente sobre a questão de como tratar aí o pós-vacina, né? Alguma dorzinha, febre, alguma coisa assim que as crianças podem apresentar, tá bom? Bom, eu não posso deixar de falar sobre a importância da vacina, tá, para vocês, sobre seguir certinho o calendário vacinal do bebê, principalmente porque nós estamos atualmente vivendo aí um período em que algumas pessoas estão deixando de vacinar os filhos por acharem que não é efetivo ou por acharem que os filhos vão ficar doentes ao invés de serem prevenidos de doenças por conta das vacinas. Então, tem uma parte aí da população, digamos assim, pregando isso, de que não é necessário vacinar os filhos e de que as vacinas podem até fazer mal para as crianças. E eu preciso enfatizar que sim, gente, é muito importante vacinar o seu filho. Nós temos doenças erradicadas no Brasil por conta de uma vacinação bem feita, de uma campanha de vacinação bem feita, doenças que sumiram, que não existem mais por conta das vacinas. Então é muito importante você vacinar seu filho. Não deixe de vacinar o seu filho e principalmente também fique ligadinha na questão das datas, do calendário vacinal, para você seguir direitinho. Até porque, por exemplo, se você deixa de levar o seu filho na época lá certinha de ele vacinar, por exemplo, com 2 meses, depois ele tem a vacina de 3 meses, e aí quando você vai ver, acumulou as vacinas que você precisa dar. Então você leva, às vezes a criança sai com um monte mais de furo, com vários furinhos de uma vez, por conta de você ter atrasado e ter deixado de levar o seu filho para vacinar na época certa. E aí ele tem que tomar mais vacinas de uma vez por conta, né, de ter esquecido a data. Então fique ligadinha em relação às datas, em relação aos meses certinho. Nesse começo vocês vão ver que todos os meses tem uma vacina para dar. Então, se o seu filho, né, vira mês no dia 10, então que você já fique ligado que naquele dia você tem que levar o seu filho para vacinar. E aí você faz a vacina, o calendário, segue ele direitinho, bonitinho, e assim não vai acumular vacina, não vai acumular furadinha e o seu filho vai ficar muito bem prevenido, tá bom? Então, ao nascer, como eu já falei para vocês em outro vídeo, quando eles nascem, assim que for possível, eles precisam tomar duas vacinas, que é a primeira dose da hepatite B, contra a hepatite B, e a vacina da BCG, que é aquela famosa vacina que dá uma feridinha aqui no nosso braço, né? E depois a gente fica com a marquinha. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão da feridinha que a BCG causa no braço, tá bom? Com um mês, ele vai tomar a segunda dose de hepatite B, que na verdade o ciclo da hepatite B são 3 doses. Uma quando nasce, depois a segunda com 30 dias depois da primeira. Então, não necessariamente quando o seu bebê faz um mês, mas um mês depois da primeira dose da vacina. E a terceira, ele vai tomar 6 meses depois da primeira dose da hepatite B, tá bom? Isso tudo vai ser aprazado lá direitinho no cartão dele, de acordo com o dia que ele tomou a primeira dose da vacina da hepatite B, tá? Com 2 e 4 meses, as vacinas são as mesmas, tá? Com 2 meses e 4 meses, que é a pentavalente, que ela é contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite, são 5 em uma, mais a pneumocócica, que previne ah, como fala? Pneumonia e meningite também. A VIP, que é contra poliomielite, que é aquela de gotinha, né? E a rotavírus também, que é bem tipo uma seringuinha assim, branquinha, e ela também é oral, tá bom? Então, com 2 e 4 meses, a criança vai tomar essas vacinas, são várias. E são 2 ou 3 picadinhas, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da diferença da rede pública e da rede privada, porque você pode ter uma picada menos na rede privada, mas rede pública são 3 picadinhas mais as 2 orais, tá?
E aí, com 3 e 5 meses também, a bebê vai tomar a meningocócica contra, né, meningite. E com 6 meses, a penta de novo, que é a que tomou com 2, 4, e toma com 6 meses também, que é a terceira dose. E também a VIP, que é a de gotinha contra a poliomielite, tá bom? Algumas diquinhas que eu gostaria de dar para vocês em relação à vacina. Primeiro, levar o bebê para vacinar sempre pela manhã, se for possível, claro. Mas por que pela manhã? Porque se o bebê for ter alguma reação em relação a essa vacina, que ele tenha ao longo do dia e não à noite para você ficar preocupada, com febre, né? Nem ficar chorando com dor, né? Por alguma reação. Então ele vai ter, se você levar pela manhã, primeiro horário possível, ele vai ter aí o dia todo para apresentar as principais reações. Claro que ele pode sim ter reação à noite, pode ter reação inclusive até no outro dia, mas é mais comum, por exemplo, apresentar dorzinha, febre durante o decorrer do dia e à noite você já está um pouco mais tranquila, já passaram aí os efeitos piores da vacina, então eu recomendo para todo mundo que leve o bebê para vacinar pela manhã, tá bom? Outra coisa, sempre que tiver campanha de vacina na sua cidade, você tem que levar o seu bebê. Independente de não estar na época, né, do calendário vacinal e tudo mais, mas quando é campanha de vacinação, então a gente leva o bebê para vacinar. Campanha da gripe, campanha da de gotinha, então sempre leve seu bebê que o calendário dele vai ser atualizado por quem for dar a vacina da campanha, tá bom? Sobre a questão de ter mais reação na rede pública ou na rede privada, as vacinas, vocês vão ouvir isso, vai ter muita gente falando para vocês, ai, eu queria dar, ou então eu dou só vacina na rede particular porque tem menos reação do que na rede pública. Qual a minha opinião sobre isso, a minha vivência sobre isso? Muito relativo, não quer dizer, não existe uma regra de que se seu filho for vacinado na rede particular, ele vai ter menos reação do que na rede pública, tá? Pode acontecer, como pode não acontecer. Inclusive, eu conheço casos do contrário, simplesmente de ter apresentado muito mais reação com uma vacina na rede particular do que da rede pública. Então, isso é muito relativo. Não se preocupe, por exemplo, se você não consegue, né, pagar as vacinas da rede particular para o seu bebê e achar que só por isso ele vai ter reações com as vacinas da rede pública, porque não tem nada a ver. Eu digo, inclusive por mim, a minha filha nunca teve nem febre nenhuma em relação às vacinas, nunca. Nenhuma febre pós-vacina ela teve. É, ela teve na de 2 meses, porque como são essas várias, como eu falei para vocês, são várias vacinas, então ela sentiu dor local, porque a pentavalente é uma das vacinas que mais dói mesmo, por elas serem 5 em uma, então ela dói um pouquinho mais, então ela sentiu dor local, mas a mesma vacina que foi dada aos 4 e aos 6 meses, ela já não teve tanta dorzinha, igual ela teve com de 2 meses, por exemplo. E todas as vacinas da minha filha foram dadas na rede pública e ela não teve nada além disso, nada de dor local. Então, isso realmente varia de criança para criança, não é uma regra, tá bom? Outra coisa é que você não pode levar o seu bebê para vacinar quando ele estiver com febre. Isso você, né, eles vão inclusive te perguntar na hora de você levar o seu bebê para vacinar, tá dando febre ou teve febre nas últimas horas ou nos últimos dias? Porque se ele estiver tendo febre, eles vão aconselhar você a voltar depois quando o bebê estiver melhor da febrezinha dele. Então, se o seu bebê estiver com febre, espera mais uns dias, espera ele melhorar, seja do que for, para você então levar e continuar o calendário vacinal direitinho, tá bom? Ahn, Quais são aí as principais, tá? Não vou falar de todas, mas as principais diferenças de algumas vacinas entre a rede pública e a rede privada, só para vocês terem uma ideia. A rotavírus, por exemplo, que é essa vacina da boquinha, que eu falei para vocês, ela é oral, na rede pública ela é monovalente, ela é contra um único sorotipo. E a da rede particular são 5 sorotipos diferentes. Da coqueluche, na pública, a vacina é de células inteiras. Pode acontecer, né, algumas reações. Na rede privada, é a celular. Por isso que, inclusive, falam que ela pode dar menos reação. Como eu disse, não é uma regra. A da meningocócica, na rede pública tem contra a meningite C, digamos assim. E tem uma na rede particular que ela chama ACWY. Ela é contra a meningite A, C, W, Y. Então ela engloba A, W e Y, que na rede pública só tem contra a C. Então tem essa vacina que ela é mais completa. Inclusive ela é
bem cara, tá? Na rede privada, já te adiantando. Meningite B também, meningocócica B, não tem na rede pública, só tem na rede privada, que é contra esse tipo de meningite, meningite tipo B. Então você pode pagar aí para tomar ela na rede privada. A pneumocócica, que tem na rede pública, ela é contra 10 sorotipos do pneumococo, né, que causa pneumonia, que causa também meningite. E a da particular é contra 13 tipos de sorotipos do pneumococo. A vacina da gripe, da rede pública, ela é contra três cepas diferentes da gripe. E da rede particular tem uma a mais, são 4 cepas. A vacina contra a catapora na rede pública é uma dose só e ela previne contra a forma mais grave da catapora. E da rede particular, ela são 2 doses da vacina e ela previne tanto a forma mais branda quanto a forma mais grave da doença. E volto a dizer que também não previne contra todas as formas da doença. Então, mesmo que seu filho seja vacinado na rede particular contra a catapora, pode ser que ele apresente algum tipo de catapora. A diferença de uma criança vacinada ou não é a forma mais branda ou mais grave da catapora. Hepatite A na rede pública também é uma dose contra a forma mais grave de hepatite A. E na rede particular são 2 doses que previnem tanto a forma mais leve quanto a forma mais grave. Então, gente, são algumas diferençazinhas, tá? E questão da pentavalente, né? Que, como eu falei, são 5 vacinas em uma. Na rede particular, tem a hexavalente, que eles colocaram uma a mais dentro da pentavalente. Então, por isso que diminui uma picada dos 2, 4 e 6 meses na rede particular, porque eles englobaram uma, então ao invés dela ser pentavalente, ela virou hexavalente com uma a mais, né? E aí o seu bebê toma uma picada a menos na rede particular do que na rede pública nessa vacina de 2, 4 e 6 meses, tá bom? O que que pode acontecer, então, no local aí ou com seu bebezinho após uma vacinação? Pode aparecer, o local da vacina pode ficar um pouco vermelhinho, um pouco durinho, você passa a mão, você sente como se fosse um calombinho um pouco durinho. É claro que pode ficar bastante dolorido, principalmente as intramusculares, que são aquelas com a agulha maior, elas doem mais do que as vacinas subcutâneas, por exemplo, que a agulha é um pouquinho menor. Que mais? Seu bebê pode ficar irritado ao longo do dia, ele pode ter alguns chorinhos ao longo do dia. Vocês vão perceber desde as primeiras até que nem tanto, que o bebê ainda está muito pequenininho, mas ali depois dos 2, 3 meses, que eles ficam querendo mais chamego, mais colinho, porque de fato, né, se eles estão sentindo uma dorzinha, um desconforto, eles querem mais colinho, querem mais aconchego da mãe. Então, seu bebê pode ficar mais choroso durante um dia, 2, até 3 dias depois da vacina, tá? Por conta desses sintomas. Ele pode, às vezes, ter um sono excessivo depois da vacina, pode apresentar falta de apetite depois da vacina, febre, e aí pode ser até alta febre, ou moderada, branda também, isso varia de criança para criança, igual a minha também, que nunca nem teve febre, então pode ou não apresentar febre. Então, essas são as reações mais comuns, tá? Depois da vacinação. E são esperadas até 3, 4 dias depois da vacina, tá bom? Se o seu bebê, né, de repente no primeiro dia não apresentou nada, mas no segundo apresentou, não tem problema, isso também faz parte da reação da vacina. O que não pode é passar de 4 dias aí de sintomas. É importante você procurar um médico para avaliar se está tudo certo mesmo, se de repente tem alguma coisa a mais acontecendo, tá bom? E se nos primeiros dias acontecer coisas diferentes disso, desses sintomas, que pode ser, por exemplo, a erupção da pele, no lugar da vacina ficou um monte de buraquinho vermelhinho, ou muito vermelha, a pele está muito vermelha, ou cheia de bolinhas, né? Como se fosse alergia, aquelas bolinhas de alergia, ou você percebe o pescocinho do seu bebê inchadinho, ou ele muito molinho, assim, muito prostrado, e aí é importante, então, você procurar o médico para avaliar, porque pode acontecer de repente, o seu filho ter alergia a algum componente daquela vacina que ele tenha tomado, tá bom? Por isso precisa ficar aí de olho em todos os sintomas da vacina, depois da vacina, tá bom? Bom, sobre a BCG, a reação local da BCG que eu falei, que é aquela que toma e ela vira uma feridinha. Tem bebês que a ferida é bem suave, que você mal percebe que deu uma feridinha no braço do bebê, que logo ela seca, sara e fica tudo certo. Mas tem bebês que viram uma feridona mesmo,
A gente fala, né, tipo uma perebona, que vira mesmo uma pereba grande, uma ferida grande. Pode só sair pus, pode sair secreção. Ali o que você tem que fazer é lavar mesmo com água e sabão na hora do banho, manter sequinho, que uma hora ou outra ela vai, tá? Ela vai ali entrar em todo um processo de cicatrização, como se fosse uma ferida mesmo. Não precisa passar nada até ela secar e aí você vai esquecer que isso aí aconteceu e vai virar a marquinha normal no bracinho do seu bebê, tá bom? Então, como eu falei, a intramuscular ela dói um pouquinho mais, que são as vacinas com agulha um pouco maior. As subcutâneas, que são poucas, inclusive vacinas que são subcutâneas, doem um pouco menos. Febre amarela, por exemplo, que toma com 9 meses, ela dói um pouquinho menos pelo tamanho da agulha do que as outras intramusculares, que a agulha é um pouco maior. O que os médicos costumam indicar é fazer compressa fria, tá? No local da vacina, caso esteja apresentando aí vermelhidão, a dorzinha e etc. Então você faz uma compressa fria, nunca quente, jamais compressa quente. Compressa fria, você pode enrolar gelo numa fraldinha, num saquinho com um paninho em volta e colocar e ficar ali fazendo algumas compressõezinhas no local da vacina para você poder aliviar esses sintomas, aliviar a dorzinha do seu bebê, tá bom? Eu vou falar aqui sobre qual a melhor forma de aliviar melhor cada um dos sintomas que podem ser apresentados ao longo das vacinas, tá bom? Bom, para vermelhidão, inchaço e dor no local, essa questão da compressa fria pode ser com gelinho, pode ser com aqueles mordedores que tem os mordedores que tem um gelzinho dentro, que eles são feitos inclusive para você colocar no congelador, para quando o bebê tá com muita coceira, né, com a gengiva bem inchadinha, você dá e alivia a gengiva. Esse próprio mordedor também pode ser usado ali para você colocar, fazer uma compressinha fria depois da vacina do seu bebê. Lembrando, né, que nunca direto na pele. Então, você coloca uma fraldinha por cima e você vai colocando ali de pouquinho em pouquinho, 2, 3, 4 vezes por dia, no dia da picada, que já vai dar uma boa aliviada na questão desses sintomas, tá bom? Que mais? Febre, a febrezinha que pode dar depois da vacina. Tem alguns médicos que eles já recomendam, inclusive, que quando você volta para casa depois da vacina, você já chega em casa e dá o antitérmico. Eu não indico porque você não sabe se o seu bebê vai ter de fato febre ou não depois da vacina. Como eu disse, a minha não teve. Então eu só dava quando eu percebia mesmo a questão da dorzinha na perninha, da dorzinha no lugar mesmo, do que febre, por exemplo. Febre você espera, você fica de olho. Se der febre, tudo bem, você entra com antitérmico, e aí você precisa, né, já saber qual é o antitérmico indicado pelo seu pediatra para você dar. Provavelmente vai ser um paracetamol baby, que já é bom você ter em casa, e aí você dá e vai avaliando a febre aí de acordo com o dia, tá bom? Indisposição é bem comum, tá? De eles apresentarem depois da vacina, ficar mais prostradinho, mais quietinho. E aí é importante você estar hidratando esse bebê, oferecer bastante leitinho para ele ao longo do dia, para ele não ficar tão molinho, tão cansadinho depois das vacinas. Então, para ele ficar com a barriguinha cheia, né? E poder ficar um pouquinho mais alegrinho com o leitinho, tá bom? Quando você precisa ir ao médico? Como eu disse, se passar mais de 4 ou até uma semana depois da vacina com esses sintomas ou com sintomas mais graves, então você precisa procurar o médico para ele avaliar aí essa questão desses efeitos pós-vacina no seu bebê, tá bom? É importante também, gente, uma dica para vocês, segurar bem direitinho, bem forte mesmo o seu bebê na hora da vacina. Porque quanto mais ele mexe, principalmente se ele mexe, né, a região onde vai ser aplicada a vacina, pior vai ser, mais dor ele vai sentir. E se a agulha mexer ali, então, aí dói, ou pode acontecer até de a agulha sair do lugar antes da pessoa, da enfermeira, aplicar, e aí ela ter que furar ele novamente. Então, gente, tente segurar o seu bebê sem dó, tá? Tenha mais dó dele caso saia ali do lugar e ele precise de outra agulhada do que de você segurar ele certinho, de você segurar ele firme. Então, seja bem firme, segure bem direitinho o seu bebê, ou se for o seu parceiro, sua mãe, né, quem for segurar, que segure bem firme, para que o bebê não movimente aquele membro ali na hora e a vacina flua bem e você tenha
cuidado depois, mas na hora é importante você segurar muito bem o seu bebê, tá bom? Vamos falar sobre o ganho de peso do bebê. Há um tempo atrás, pouco tempo, tá? Era dito, né, estimado aí, que o seu bebê deveria ganhar no mínimo 30 gramas por dia. Isso não existe mais, tá? Então a gente ficava todo bitolado, fazendo continha lá de quanto que o bebê ganhou na semana, dividia por dia para ver direitinho se ganhou os 30, se faltou, o que que aconteceu, e entra em desespero, tá? Então hoje não existe mais. Existe uma estimativa mesmo de ganho para mais ou para menos, por isso até que a gente tem a curva direitinho no cartão, vou mostrar para vocês ali agorinha. Mas por isso que é tão importante você levar mensalmente, direitinho, seu bebê para as consultas com o pediatra. Porque em toda consulta ele vai pesar, ele vai medir e vai ver direitinho se o seu bebê está ganhando peso bem ou não. E também uma estimativa aí já esperada de um ganho de uma vez ou de um ganho um pouco mais baixo, de repente de acordo com o estereótipo dos pais, se os pais são mais magrinhos, se os pais são mais cheinhos e etc. Isso daí vai variar muito, tá bom? O mais importante é que você não deixe de levar o seu filho para consulta para ele ser avaliado mensalmente em relação ao ganho de peso dele, tá bom? E aí, claro, né, que o médico vai, o pediatra vai avaliar se o ganho de peso tá bom, se o ganho de peso tá um pouquinho abaixo do esperado, se de repente precisa ou não entrar com uma suplementação, de acordo, claro, com a hidratação do bebê, com a quantidade de xixi, de cocô, a coloração do xixi, como eu já falei para vocês, né, sobre se o bebê tá mais ativo ou não, se está chorando muito, se pode ser por conta de fome ou não. Então, tudo isso o pediatra vai avaliar em cada uma dessas consultas, por isso que é tão importante e por isso que você precisa, claro, amamentar o seu filho, né, em livre demanda e levar ele direitinho para ser avaliado todos os meses, tá bom? Outro mito também, digamos assim, é sobre a questão de usar de ser o leite materno ou de ser o leite artificial, que é esperar, o bebê tá mais gordinho porque tá mamando leite artificial. Ou ele, esse bebê é muito mais gordinho porque tá amamentando na mãe dele e não tomando leite artificial. Isso daí também é totalmente relativo, tá bom? O bebê pode ser super gordinho mamando um ou outro, ou não ganhar tanto peso assim, mamando tanto na mamãe quanto no leite artificial. Isso aí depende muito da criança, depende muito do estereótipo da criança, estereótipo dos pais, da genética, né, para estar ganhando mais peso ou não. O que pode acontecer é que alguns leites artificiais, eles acabam prendendo um pouco o intestino do bebê. Isso também o pediatra vai avaliar em todas as consultas. Caso seja um bebê que esteja tomando suplementação, ele vai estar sempre de olho no intestino, porque aí pode alterar o leite. Tem alguns leites que já são conhecidos aí no mercado, algumas latas, marcas de leite, que ajudam melhor o intestininho do bebê, e aí o médico vai mudando e você vai observando como que o intestino do seu bebê funciona. Da mesma forma, o leite materno, tá? Não quer dizer que bebês que mamam na mãe exclusivamente não vão ter intestino preso, porque isso pode acontecer também. Vai variar mesmo da maturidade do intestino e, inclusive, da própria genética do bebê, tá bom? O que mais que eu queria falar para vocês? Eu vou mostrar então para vocês aqui como que funciona. Esse daqui é o cartão da Louise. Eu ganhei essa capinha de proteção para não ficar rasgando, nem molhando, nem nada. Mas a carinha dele, que é a carinha de todos, é praticamente igual a essa daqui, ó. Acho que pode variar um pouquinho de estado, mas é basicamente essa, então, a caderneta de saúde da criança, tá vendo? E aí eu deixei aqui separadinho para mostrar para vocês a questão aqui, ó, de onde o pediatra vai anotar cada uma das coisas, tá vendo? Então aqui, ó, tá tudo anotadinho, a data da consulta, a idade do bebê, o peso que estava naquele dia da consulta, a estatura, né, quantos centímetros o bebê estava medindo, e também o perímetro cefálico do bebê, que é a cabecinha, vocês vão ver que ele vai sempre medir aqui o perímetro cefálico, tá? E aqui também tem o índice de massa corporal, que de vez em quando eles anotam, isso daí não é tão essencial, tá bom? E aqui também, ó, queria mostrar para vocês, que é a parte das vacinas. Então, aqui tem todas as vacininhas direitinho, ó. BCG, aí a data, primeira dose, segunda dose de hepatite B, rotavírus, tudinho aqui marcadinho, tá? E aí, ó, por exemplo, aqui tem umas a lápis,
que quando estão a lápis, então, a enfermeira do posto ou o seu próprio pediatra vai anotar aqui a lápis quais são as próximas datas, para você já ficar de olho e saber direitinho qual que é o dia para você poder levar o seu bebê para vacinar. Se exatamente naquele dia do aprazamento ali da vacina, você não puder levar o seu bebê para vacinar, não tem problema. Sendo um dia antes ou um dia depois, dois, tá tudo certo, não vai fazer mal nenhum para o seu bebê, tá bom? Desde que não atrase muito, como eu falei, e acabe acumulando uma vacina dentro da outra, um mês em cima do outro, e aí seu bebê tem que tomar muitas vacinas de uma vez, tá? Bom, voltando aqui na questão do ganho de peso, uma coisa que eu também, uma dica que eu dou para vocês é de não ficar comparando o seu bebê com outros bebês, com o bebê da vizinha, com o bebê de alguém que postou uma foto no Facebook. Primeiro porque as fotos não dizem nada, né? Às vezes o ângulo da foto ali, o bebê pareceu bem maior que o seu, ou bem mais gordinho que o seu, e você já fica preocupada, porque você sabe que aquele bebê tem a mesma idade do seu, os mesmos meses, e aí você começa a ficar comparando. Ou então você encontra alguém, ou fala com alguém que, esse bebê tá bem mais magrinho do que o outro, seu bebê tá bem menorzinho do que o outro. Parem de comparar. Vamos parar de comparar o nosso filho com o filho dos outros. Cada um é de um jeito, cada um tem uma genética diferente da outra, cada leite é de um jeito, tá bom? Desde que seu pediatra esteja de olho aí direitinho no ganho de peso do seu bebê e na estatura do seu bebê, tá tudo certo. Não se preocupe, não fique preocupada, não fique bitolada em relação a isso, tá bom? Aqui no livrinho também, vou mostrar para vocês. Tem as curvinhas, a curva, né? A curva média de quando seu bebê tá, ó. Então, o pediatra vai ficar de olho e vai anotar direitinho, ó. Tá vendo? Aqui tem sempre a curva verde, que é a média, aqui acima da média, aqui abaixo da média. E aqui, por exemplo, onde está de caneta, é onde o pediatra vai anotando as referências do seu bebê. Então, isso aqui é a sua referência. É o que o pediatra estiver avaliando é que é o seu padrão. Não é o padrão do filho da outra, nem do bebê da vizinha, nem do bebê do Facebook. Eu vejo muito em grupos que eu estou no Facebook, algumas mães perguntando: mães de bebês com 3 meses, com quantos quilos eles estão? E aí, se uma pessoa fala que o bebê dela tem 1 quilo a mais que o outro, a outra já começa a entrar em desespero, pensar num milhão de coisas, no que está fazendo de errado, que o bebê não está com tanto peso igual a outra. Não fiquem de olho nisso, não fiquem fazendo comparações. Leve seu bebê direitinho, mês a mês, no pediatra, que ele vai estar avaliando direitinho o ganho de peso do seu bebê. E aí você fica tranquila, fica despreocupada com isso, tá bom? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o sono do bebê nesses primeiros 6 meses, que entra também aí na questão da comparação. Não compare seu filho com o filho dos outros em relação ao sono. Ai, meu bebê dorme a noite toda desde que nasceu. Outro, ai, meu bebê até hoje não dormiu uma noite inteira. Isso varia de bebê para bebê. Não adianta você pegar a receita com a vizinha, o que ela fez para dormir a noite toda. Deu certo com o bebê de deixar ele chorando ali o tempo todo, não deu certo com você. Deu certo a mamada da noite, não deu certo com você. Vai depender do seu bebê. Não adianta você achar que existe um padrão de sono, que todo bebê vai dormir o mesmo tanto durante o dia, o mesmo tanto durante a noite. A primeira noite inteira vai ser com tantos meses, porque a da fulana foi, porque cada bebê tem um ritmo de sono diferente, tá bom? Alguns bebês já dormem bem mais durante o dia do que outros, desde que nascem. Outros bebês gostam de ficar aí muito mais tempo alertas durante o dia, mas tem uma noite melhor. Então, isso vai variar mesmo. Você que vai conhecer o seu bebê, a rotininha dele e vai ficar, então, ligadinha aí em como funciona o sono do seu bebezinho, tá bom? Eles necessitam, sim, de mais sono do que nós, adultos, né? Normalmente, eles nascem aí os primeiros meses, eles precisam de quase o dobro do que nós precisamos em relação ao sono, tá bom? Eles acabam dormindo o dobro do que nós dormimos, nós adultos, em relação, juntando, né, o sono do dia com o sono da noite. Alguns ficam mais acordadinhos durante o dia, outros dormem, têm umas sonecas maiores ao longo do dia. E quanto mais eles vão crescendo, quanto mais velhos eles vão ficando, esse sono do dia vai diminuindo e o da noite vai regularizando, tá bom? É normal o bebê acordar a noite toda? É normal o bebê acordar a noite toda. Primeiro porque o ciclo do sono deles é diferente do nosso, eles têm ciclos do sono bem menores do que o nosso. O nosso ciclo do sono é maior. A questão do ciclo do sono que eu falo é
questão daquele primeiro sono, depois o sono mais pesado, até a gente acordar de novo, dormir de novo. E às vezes a gente nem percebe, mas a gente acordou sim também durante a noite, mas pra gente basta virar, mudar de posição e a gente volta a dormir de novo, tá tudo certo. Então a gente às vezes nem lembra que acordou alguma vez à noite. E os bebês não. Então quando eles acordam entre esses ciclos de sono, alguns até acabam se despertando muito e outros, né, que eles acordam e ainda não sabem direito voltar para o soninho de novo, então eles chamam a mamãe ou o papai para dormir de novo, né? E também que nos primeiros meses, né, eles de fato sentem fome mais rápido, porque eles têm um estômago menorzinho, a digestão é mais rápida, então é normal que os bebês nos primeiros meses eles acordem de 3 em 3 horas, às vezes 2 em 2 horas para mamar, por conta da barriguinha já esvaziando e eles ficarem com fome, tá? Mas principalmente por essa questão mesmo do ciclo do sono deles, que é menor do que o nosso. Algumas coisas que você pode fazer para ajudar o seu bebê em relação ao sono aí nesses primeiros 6 meses de vida. Já falei com vocês em outro vídeo sobre a questão da rotina, de existir uma rotina tanto para o dia quanto para a noite, de eles entender aí a diferença entre dia e noite, então que do dia são as sonecas, da noite já é um sono maior, com a luminosidade mais baixa, sem som, sem gente falando, sem volume alto, com aquele banhozinho gostoso, né, antes de dormir. Então, tem uma rotininha do sono do bebê, tanto para o dia quanto para a noite. Durante o dia, como eu falei, eu colocava minha filha para dormir na sala, onde eu estava, na cadeirinha de balanço, no sofá. E à noite não, à noite é o quartinho, à noite é o escuro, sem luz, sem som alto, depois de um banhozinho, barriguinha cheia e tudo mais. Então, seu bebê precisa saber essa diferença aí para que você ajude ele a ter um soninho mais gostoso, tá bom? Outra coisa, tentar dormir, deitar o seu bebê na hora de dormir um pouquinho acordado, pelo menos, para ele não associar sempre que ele tem que dormir no peito e só depois você deita ele. Então, de preferência, você tentar pegar o seu bebê ainda um pouco alerta e deitar ele onde ele for dormir, e ali você pode ficar fazendo um carinho, cantando uma musiquinha, por exemplo, batendo no bumbumzinho dele, ou simplesmente deixando ele ali para ele adormecer sozinho, aí fica mais fácil, inclusive, de depois controlar a noite, quando ele acorda, como eu falei para vocês, e ele mesmo conseguir voltar para o soninho dele sozinho, tá? Oferecer um objeto de estimação também, alguns bebês, alguns pais dão, né, a naninha, a famosa naninha, desde que nascem, que é um bichinho com um paninho, ou simplesmente uma fraldinha, alguma coisa que o bebê se apegue e ele saiba que quando ele pegar aquilo, ou quando ele receber aquilo, é hora de ele dormir, e aquilo ali dá um chameguinho, né, já vai dando uma vontade de dormir do bebê. Assim como os bebês que usam chupeta. Então, como vocês já devem saber, às vezes o bebê tá querendo dormir, tá com sono, e aí quando você dá a chupeta para um bebê que usa chupeta, ele já associa, né, aquilo com sono, a questão da sucção já faz ele sentir um soninho e ele adormece com a chupeta na boca. Então pode ser uma naninha, pode ser uma fraldinha, ou simplesmente a chupeta como objeto de estimação para o neném pegar melhor, mais rápido no sono, né, e conseguir dormir sozinho também. E também, gente, a questão de compartilhar a responsabilidade do sono com outra pessoa. Então, principalmente na madrugada, né, é importante que você tenha aí uma rede de apoio, principalmente do seu parceiro, em relação a ajudar a colocar o bebê para dormir de volta, porque muitas vezes não é a fome do bebê de madrugada, e sim essa questão do sono, de ele despertar de um sono para o outro, de uma fase de sono para outra. Então não precisa ser necessariamente a mãe que vai lá acudir, que vai lá cuidar do bebê de madrugada. O pai pode ir pegar, confortar esse bebê para que ele volte a dormir, a menos, claro, né, que seja aí nos primeiros meses e ele precise mamar mesmo à noite porque tá com fomezinha, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês sobre a questão do sono. Nós falamos aí sobre o sono, sobre as vacinas dos primeiros 6 meses, né? Falamos também sobre o ganho de peso dos primeiros 6 meses. Fizemos um apanhadão aí sobre o que você precisa saber nesse primeiro semestre do seu bebê. Bom, hoje mesmo eu conversei com uma mãe que está tendo algumas dificuldades em relação às sonecas do dia do bebê, uma bebê de 3 meses, porque vocês vão perceber, gente, que quanto menos o bebê dorme durante o dia, mais cansadas nós ficamos. Porque quando o bebê tem as sonecas do dia, é que você acaba
usando o tempo para fazer alguma coisa, ou simplesmente para você dormir junto com o bebê, para você cuidar da casa, alguma coisa assim que você precise. Então, quando o bebê não dorme durante o dia, realmente fica um dia bem cansativo. Algumas dicas que eu dou aí, principalmente para depois desses 3 meses de vida. O bebê já tem uma mobilidade boa com o pescoço, é claro que você vai avaliar, né? Isso aí varia de bebê para bebê. Inclusive, é importante você ficar deixando o bebê fazendo exercícios, né, com a barriguinha para baixo ao longo do dia, para fortalecer o pescocinho. E aí, se você perceber que o seu bebê já consegue ficar bem de bruços, com o pescocinho, conseguindo virar de um lado para o outro e tudo mais, você pode começar a deixar o bebê dormir de bruços durante o dia, com você ali do lado, sempre de olho. E aí, alguns bebês dormem muito melhor, tá? De bruços do que de barriga para cima. Isso vocês percebem até os próprios adultos, né? Tem muito adulto que dorme muito melhor de barriga para baixo do que de barriga para cima. Com os bebês também não é diferente. Então você pode tentar, de repente, ver se seu bebê dorme melhor de bruços depois aí dos 3 meses, durante o dia, né? Com você avaliando, com você pertinho ali do bebê. E uma coisa também que eu fiz isso desde recém-nascido mesmo, foi pegar um travesseiro grande, bem gostosinho, bem maciozinho, e eu deixava ele lá na sala com uma fronha sempre limpinha, uma fronha gostosa de malha, ou um coeirinho por cima. E aí as sonecas do dia eu colocava a Luísa para dormir nesse travesseiro lá na sala, no sofá, sempre ali do meu lado. Então, se eu dormia junto com ela, eu dormia no sofá também, ou eu deixava ela dormindo ali, ia fazer uma coisa na cozinha, alguma coisa assim, tava sempre de olho. E eu percebia que ela dormia bem ali no travesseiro, porque quando você coloca o bebezinho no meio, ele meio que dá uma afundadinha, né? E fica ali gostosinho, aquele ninho ali gostosinho que vira o travesseiro pro bebezinho. Então eu fiz isso até quando a Luísa não coube mais no travesseiro. E aí eu passei ela pro próprio sofá mesmo, forrava o sofá. E ela dormia ali no sofá. Mas nos primeiros meses, enquanto ela coube, eu colocava ela para dormir em cima de um travesseirinho e ela dormia ali gostosinho, tirava as sonequinhas do dia dela, tá? Então, essas são algumas dicas aí em relação ao sono do bebê. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para você. E a gente se vê então na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!